Boa noite, estamos começando mais uma escola de missões. Você sabe, a cada 15 dias nós temos um encontro marcado aqui no canal da OP com a escola de missões. E olha, o tema de hoje, ele é fantástico porque ele é um tema atual, ele é um tema que nós precisamos ter conhecimento, por isso, não saia daí, fique aí. Eu vou te dar apenas um recado. No próximo dia 20 ao dia 27, nós vamos ter aquele evangelismo que a gente já vem sonhando, tem pelo menos uns 2 meses que a gente vem conversando sobre isso. Quem deve participar desse evangelismo? Toda a igreja, claro, toda a igreja em movimento, toda a igreja mobilizada, porque nós queremos que esta semana, estes dias de evangelismo, muitas pessoas se tornem discípulos de Cristo, seguindo Ele e sendo batizados. Estamos juntos nessa? Outro detalhezinho que eu quero mostrar ou apresentar aqui para vocês, em forma de agradecimento, é o movimento que a ADRA, com a asa da igreja da OP, tem feito por onde a carreta solidária tem passado. Muitas pessoas têm sido atendidas, muitas pessoas têm sido beneficiadas, e eu quero aqui agradecer toda a equipe, os desbravadores, a equipe de desbravadores, de aventureiros, a asa, o Ministério da Mulher que esteve junto, enfim, todos aqueles que se puseram à disposição como voluntário para trabalhar e fazer com que mais pessoas conheçam a Jesus. A vocês que se envolveram e ainda se envolverão no projeto, o nosso muito obrigado. Está conosco hoje o pastor Bruno Barbosa, ele que é departamental de desbravador, aventureiros, é ele quem vai trazer para a gente a aula de hoje. E o tema da aula de hoje, ela é imperdível. Trata-se de como evangelizar na web. Como é que eu evangelizo nas redes sociais? Hoje é muito difícil alguém que não tenha uma conta ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, e por aí vai. Como é que eu faço para evangelizar nessas plataformas? Esse é o tema da aula de hoje. Fique com a gente. Já pegou seu caderninho? Já pegou a caneta? Já fez o culto de pôr do sol? Já fez? Que bom, porque agora começa então a nossa aula. Nós vamos convidar o pastor Bruno, que vai estar com a gente. Já o agradecemos por ter aceitado o convite. E você aí onde está, feche os seus olhos para nós orarmos. Pai querido, obrigado pela semana que o Senhor nos deu, obrigado pelo sábado que iniciou e obrigado por esta aula que teremos. Que o Senhor nos abençoe, abençoe também o pastor Bruno, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tamo junto? A gente volta a conversar daqui a pouquinho. Pastor Bruno, seja bem-vindo ao território da OP e os alunos agora da Escola de Missões são todos seus. Que Deus te use. Olá, amigos da Associação Oeste Paranaense. É uma honra estar aqui com vocês e já agradeço aí ao pastor Gilson pelo convite. E hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre evangelismo web. Isso que está em voga em nossos dias. A pandemia potencializou todas as ações virtuais, digitais, via web. Então, nada melhor do que falar sobre missão também nesse contexto virtual, no contexto da internet. Hoje nós vamos conversar um pouquinho e eu quero compartilhar com vocês alguns conceitos. É muito provável que, ao se falar desse tema, a maioria das pessoas querem saber quais as estratégias, quantos posts deve postar por dia para gerar engajamento, a frequência. Normalmente nos apegamos a qual rede usar para potencializar as nossas ações. E esquecemos de alguns conceitos básicos que devem nortear as estratégias e a escolha das ferramentas. Então hoje eu quero compartilhar alguns conceitos que vão, quem sabe, abrir sua mente e te orientar nessa jornada de evangelismo via web.
É óbvio que, por minha formação teológica, eu também vou nesse momento abrir a Bíblia com vocês e veremos esses conceitos também à luz da Bíblia, não apenas no âmbito técnico. Eu quero destacar o primeiro conceito fundamental e posso dizer que principal em nossa conversa nesse momento. Anota aí, se você está com caneta e papel, a palavrinha influenciar. É isso mesmo. Influenciar hoje no contexto social, de redes sociais e também virtual, é, quem sabe, a moeda mais valiosa que se tem. Por conta da influência, muitas pessoas estão aí ganhando milhões, vendendo e usando sua influência nas redes. Por isso, influenciar é um dos conceitos básicos para um evangelista web. Ele tem que entender que a sua missão é influenciar pessoas por esses meios virtuais. Para você ter uma ideia, no contexto secular, nós temos aí algumas celebridades que se destacam como influencers atuais ou influencers digitais. Se você procurar rapidamente aí na internet, top 10 dos digitais influencers do Brasil, você vai encontrar com o primeiro aí, Neymar Júnior. É isso mesmo. Neymar é um dos que tem maior influência digital no Brasil. Se você entrar na rede social, você vai encontrar lá a informação de que ele tem 164 milhões de seguidores no Instagram. Em seguida vem a Anitta com 56,5 milhões, o Whindersson Nunes com 54,5, Tata Werneck, Marcelo, jogador ali do Real Madrid, com 49,8 milhões de seguidores. Maria Rui Barbosa, Juliette, que foi um fenômeno, né? Ao sair do BBB ali com a sua rede social lá em cima, bombando, se tornou uma grande influência. Tem também Carlinhos Maia. E se você for para o âmbito mundial, você vai encontrar ali o fenômeno. Você vai encontrar Cristiano Ronaldo com cerca de 365 milhões. Em segundo lugar, tem uma moça chamada Kylie Jenner com 280 milhões. E em terceiro lugar, Lionel Messi. Futebol aí dominando os influenciadores. Agora você percebe que essas pessoas, por terem seguidores, elas têm também o poder de influência. Por conta desse poder de influência, você também encontra essas pessoas vendendo a sua influência. Para você ter uma ideia, para Cristiano Ronaldo fazer um post publicitário em sua rede social, ele cobra milhões. É isso mesmo, milhões. Logo, no âmbito virtual você percebe que a maior moeda ou a moeda de maior valor é a influência. Se você está querendo ser um evangelista web, você tem que ter em mente que o seu papel é influenciar pessoas através das ferramentas da sua rede social para o reino de Deus. Você deve estar se perguntando, nesse momento, o que é influenciar, já que esse é o meu objetivo, influenciar pessoas para o reino de Deus através da minha rede social, através da web. O que seria influenciar? Já que estamos nesse ambiente virtual, você aí e eu aqui, nós conversando por esse recurso, já abre uma aba aí no seu navegador e procura no Google o significado da palavra influenciar. Você vai encontrar a seguinte definição: exercer uma ação psicológica, uma ascendência sobre alguém ou algo, ou deixar subjugar-se por esta ação. Influenciar é uma ação em que promove transformação, não só de pensamento, mas de atitude. É associado a todo contexto de persuasão e transformação. Você é convidado a influenciar para o reino de Deus, promovendo naquele que está acessando o seu conteúdo, reflexão e transformação. Tem uma citação bem interessante de Albert Schweitzer. Ele é teólogo, ele foi teólogo, também filósofo, ganhador de um prêmio Nobel, que diz assim:
dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar, vírgula, é a única. Nós não estamos te chamando para ser um evangelizador web, para apresentar conteúdo formal, para apresentar conteúdo enlatado. Não. A melhor forma de você influenciar via web é dando um testemunho real de um cristão que segue os parâmetros do Senhor. Albert Schweitzer, ele diz, dar o exemplo é a melhor forma de influenciar. Apresentar tua vida com equilíbrio, claro, expor a tua vida com equilíbrio, dando assim teu testemunho pelas suas redes de forma honesta, transparente e cristã, quem sabe é a melhor forma de você atrair pessoas e influenciar pessoas para o reino de Deus. Quando se fala de influenciar para o reino de Deus, ao irmos para a Bíblia, encontramos que essa de fato é a nossa missão. Jesus ele falou bastante sobre influenciar. Ao abrir a Bíblia em Mateus capítulo 28, a grande comissão diz que eu e você precisamos ir fazer discípulos através da nossa vida, do nosso exemplo, influenciando pessoas para viver também essa proposta. No próprio livro de Mateus, agora no capítulo 5, versículo 3 a 16, você conhece essa passagem bíblica, fala de ser o sal da terra, a luz do mundo. Jesus, em um dos seus maiores sermões, falando sobre influenciar pessoas. Você precisa ir ao mundo, dar sabor à vida daqueles que estão já desiludidos, desanimados, mostrar para eles, através da sua vida, através da sua influência, que existe uma forma melhor de se viver nesse mundo a partir do reino de Deus. Também fala sobre a luz do mundo, nesse mundo em trevas. Cristo pede que você influencie, presencialmente, virtualmente, não importa, mas influencie com a luz que irradia e dissipa as trevas. Você percebe sempre Jesus falando que a minha missão e a sua missão, quer presencial, quer virtual, é sempre influenciar. Existe um outro texto no próprio livro de Mateus, lá no capítulo 13, versículo 33, falando sobre o fermento, aquele que transforma a massa por sua ação. Deus espera que com a nossa influência possamos transformar ou ajudar pessoas a serem transformadas a partir desse reino de Deus inaugurado já em nossa vida. Ou seja, o web trouxe uma possibilidade gigante de cumprirmos a missão de pregar o evangelho através da nossa vida e da nossa influência a toda geração, a toda nação, língua, tribo e povo. Você é um convidado a viver essa experiência também, utilizando tua rede social, não apenas para consumir conteúdo, mas para produzir conteúdo e influenciar pessoas para o reino de Deus. Amigos, existe um outro texto bíblico que aqui eu quero também trazer para o nosso contexto de influenciar pessoas. Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 a 3, diz o seguinte: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Na época de Paulo não existia internet, não existia esse mecanismo web que hoje está à nossa disposição. Mas as cartas eram comuns e a comunicação se dava por meio dessas cartas enviadas. E Paulo diz assim, olha, a sua vida é a melhor carta a ser lida a respeito de Deus e do seu caráter. As pessoas estão olhando para a sua vida e podem ser influenciadas à medida que você vive a proposta de Deus. Hoje, não se escreve mais carta. É provável que você que está nos assistindo nunca tenha escrito uma carta, quem sabe para a namorada. Não, já estamos na era do e-mail, do WhatsApp, Telegram, o inbox do Instagram. Então a gente envia rápido uma mensagem e pronto, está resolvido, é tudo instantâneo. Mas olha, algum tempo atrás, alguns anos atrás, tudo era por carta. E as cartas eram o melhor, quem sabe, meio de comunicação algum tempo atrás. Todavia, não havendo mais carta, temos todo esse aparato tecnológico para nos ajudar.
Paulo, usando essa ilustração, diz: vocês são como cartas, lidas por todos, para então influenciar a vida de alguns. Vocês, ele continua dizendo, demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de coração humano. Deus agora, ele está dizendo o seguinte, de forma contextualizada, agora não iremos utilizar a ilustração da carta, mas eu quero dizer para você, a sua vida exposta nas redes sociais, ela precisa ser escrita não por tinta, não por mãos humanas, mas pelo Espírito do Senhor. As pessoas, ao olharem a tua vida e o teu conteúdo produzido na web, eles precisam ver o caráter de Cristo a fim de serem influenciados. Você começou a entender que a nossa grande missão, no contexto virtual e até presencial, é influenciar pessoas. E o virtual potencializa todo esse alcance da nossa influência. Por isso estamos aqui nessa aula te convidando a viver essa experiência de evangelizar pela web, utilizando acima de tudo não apenas conhecimento técnico, teológico, mas utilizando o teu testemunho, a tua vida, que é o mais importante hoje para o contexto social. Olha, se você ainda não está convencido de que o testemunho é poderoso e tem grande influência na vida das pessoas, eu quero ler mais um texto bíblico. Não escrito por Paulo, mas escrito por Pedro, lá em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1 e 2. O contexto aqui é sobre esposa e esposo, mas pegue a ideia dentro do que nós estamos conversando. O apóstolo diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Pedro aqui dá um conselho às esposas, e aqui eu também vou trazer para a nossa realidade, para o tema que estamos abordando, influência nas redes. Você tem um poder muito grande de influenciar, principalmente pelo teu testemunho. Algumas pessoas querem, claro, ter conhecimento técnico, e isso é importante. Mas o conteúdo é mais importante ainda. E nesse contexto espiritual de evangelização, a sua vida coerente, honesta e segundo o reino de Deus é o maior recurso que você tem para influenciar. Ele fala o seguinte, que as pessoas observem você e aprendam da palavra do Senhor através da sua conduta e dos seus atos. Mais um texto, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aqui eu preciso usar esse gancho para dizer algo importante para você. A partir do texto que nós acabamos de ler, podemos afirmar que o evangelizador cristão, o influenciador cristão, é um ser digno de ser imitado, por estar imitando Cristo Jesus e o seu caráter. Por isso Paulo bate no peito e diz assim: sede, pois, meus imitadores. Façam a mesma coisa que eu, porque eu tenho certeza de que a minha fonte de influência é Cristo Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você quer ser um influenciador cristão? Imite a Cristo, para então ser digno de ser também imitado por outras pessoas. Agora eu quero compartilhar também um outro conceito muito importante na evangelização via web. Algumas pessoas dizem que o digital é frio, é impessoal. Olha aqui para mim. O digital também é pessoal. O virtual é pessoal. Se liga que atrás de cada smartphone, atrás de cada aparelho, tem uma pessoa com sentimentos, tem uma pessoa com necessidades, tem uma pessoa ali buscando encontrar respostas para os seus questionamentos. Então, eu preciso afirmar a você que nesse âmbito de evangelização via web, você precisa entender que atrás de cada aparelho tem uma pessoa. Logo, o virtual, se liga no que eu vou te dizer, também é
pessoal. Isso, queridos amigos, é determinante para nortear a tua estratégia de evangelização. Você tem que entender que é necessário utilizar as redes de forma humanizada. Esse conceito é muito importante, porque a maioria dos influencers hoje digitais, eles humanizaram a sua proposta, o seu conteúdo, para que eles pudessem então se conectar. Cada ser humano tem uma necessidade de se conectar com alguém, com alguma coisa. Ao entender isso, os especialistas dizem que a melhor estratégia é humanizar o seu conteúdo, humanizar as redes. Porque o virtual também é pessoal. Ao pregar o evangelho, você precisa entender que as pessoas estão necessitadas de esperança, de sentido e propósito para a sua vida. Logo, ao se comunicar via web com essas pessoas, ao se comunicar virtualmente com elas, tente buscar um relacionamento pessoal. Assim, o teu alcance e o teu êxito no engajamento e também no ato de influenciar vai ser potencializado. Se você encarar a tua produção de conteúdo como algo enlatado, algo muito produzido, sem ser humanizado e pessoal, você vai perder aí potência no alcançar pessoas. Quanto mais humanizado, melhor. E você percebe hoje que a tecnologia caminha em direção à humanização. Eu estava dando uma lida em alguns artigos da revista Forbes Tech e eles têm falado bastante sobre já robôs humanoides, tentando trazer a tecnologia, né, esse âmbito cibernético para o humanizado, para poder se conectar com as pessoas. Grande parte do investimento nessa área tecnológica tem sido em humanizar, para que essa conexão possa ser potencializada. Nas redes sociais, caminha na mesma direção. E nós, evangelistas web, precisamos entender que, para se conectar, nós devemos compreender as necessidades sociais. E se você olhar um pouquinho o nosso contexto social, você vai perceber que as pessoas estão buscando coisas reais, verdadeiras. O mundo está cansado das máscaras, dos conteúdos enlatados. Quanto mais espontâneo, realístico, mais chama atenção. As pessoas estão hoje socialmente cansadas com a hipocrisia, com as mentiras. Para você ter êxito na tua evangelização web, é necessário entender esse conceito social. Por esse motivo, o testemunho de uma vida coerente, cristã, é uma das principais ferramentas para influenciar pessoas. Nosso desafio, então, é humanizar a nossa abordagem no virtual, entendendo que o virtual também é pessoal. Eu quero agora trazer algumas dicas práticas para você utilizar em suas redes, a fim de tornar cada vez mais pessoal e humanizado. Então, ao produzir conteúdo, ao se conectar com a tua audiência, você precisa ter a primeira dica em mente. Você precisa personalizar o teu conteúdo. É isso mesmo, você precisa personalizar a tua abordagem, você precisa entender o teu público-alvo, você precisa se comunicar na linguagem desse público, contextualizar desse público de forma personalizada. Corra das listas de transmissões, corra das produções enlatadas, corra daquelas mensagens já que você percebe ao abrir que foi mandada para todo mundo e que não necessariamente foi personalizada. Fuja dessas estratégias para que você então consiga ser um bom evangelizador web. Todavia, fuja disso, mas busque personalizar, sabe? Se você está em contato com um grupo ou com uma pessoa específica, quer seja virtualmente, vá pelos áudios, mande um áudio via WhatsApp, Telegram, torna algo mais pessoal. Escreva uma mensagem falando com a pessoa, chamando-a pelo nome.
se assim você tiver acesso. Personalize, faça, quem sabe, se for possível, uma videochamada. Existem vários recursos hoje, por conta da pandemia, que pode fazer reuniões em grupos, videochamadas com um número maior de pessoas. Tente se aproximar por meio da personalização do seu público. Porque nesse contexto de influenciar, quanto mais próximo, quanto mais pessoal, maior o teu alcance e maior a tua influência. Quer mais uma dica? Valorize a tua audiência. Tem pessoas que querem utilizar apenas as pessoas como um caminho para, quem sabe, alcançar recursos e assim por diante. Na rede social, você precisa valorizar as pessoas. Você precisa valorizar a tua audiência. Não só se comunicar de forma personalizada, mas valorize, elogie, faça, claro, elogios honestos, não planejados, porque as pessoas percebem. Hoje a sociedade está com o faro aguçado para a hipocrisia, para essas mentiras e as máscaras. Então, faça elogios honestos, valorize, incentive os teus ouvintes, a tua audiência. Incentive. Tente se comunicar, ouvindo-os e também dando a eles respostas, quem sabe, aos seus questionamentos. Busque valorizar a tua audiência. Mais uma dica para você é acompanhe. Esse ponto muitas pessoas cometem aí um grande erro. Personalizam, valorizam então os seus ouvintes, seguidores, mas não acompanham. Não acompanham o engajamento, não acompanham também o feedback daqueles que estão ali em conexão com você. Acompanhar é muito importante para se ter êxito nesse processo de evangelizar via web. Quando falo de acompanhar, tem uma palavrinha que precisa estar ao lado, periodicamente. Se você está no Instagram, vai lá, tem um campo ali de pesquisa, os insights, que você pode ver como é que está o envolvimento do teu público, para ver qual o feedback. Acompanhe periodicamente. E então você vai descobrir aquelas partes mais técnicas, o horário certo de alcançar o teu público, qual o post certo que tem maior alcance, qual o stories que produz mais engajamento. Acompanhamento periódico vai ajudar a potencializar a tua evangelização. Então, se liga, você precisa personalizar, se conectar de forma real com o teu público. Você precisa valorizar o teu público e você precisa acompanhar essa interação com o teu público, acompanhar o feedback do teu público e assim você vai potencializar as tuas ações e estratégias de influenciar via web e, claro, alcançar pessoas para o reino de Deus. Eu quero também falar um pouquinho aqui, já caminhando para o final do nosso encontro e da nossa conversa, sobre o processo. De forma bem prática, você precisa produzir conteúdo atrativo para o teu público, é claro. Você, então, analisando qual é o teu público, é universitário, é um público já de maior idade, é um público mais jovem, você precisa entender o teu público e produzir conteúdo de atração. Esse é o primeiro processo. Você está começando nessa iniciativa de influenciar para o reino de Deus via web, precisa ter conteúdo. Não tem como você influenciar sem conteúdo. É impossível dar a alguém aquilo que você não tem. Então, prepare conteúdo atrativo, específico para o público que você quer alcançar. O processo começa por aí. O teu planejamento, se você está começando a se despertar para o evangelismo web, é em conteúdo. Planeje o seu conteúdo de forma atrativa. Planeje e comece a produzir esse conteúdo. Depois da produção do conteúdo, de forma bem prática, você precisa promover relacionamento. Através do teu conteúdo atrativo,
você precisa ter essa conexão que nós já conversamos, pois o virtual também é pessoal. Busque ter relacionamentos. Uma vez que esse relacionamento já está fortalecido, o evangelista web, ele tem sim que apresentar a palavra de Deus. Via web, estude a Bíblia com essa pessoa. Apresente seu conteúdo cristão de forma atrativa, promova um relacionamento e quando esse relacionamento estiver forte, avance para o estudo da palavra de Deus. Algumas pessoas pensam que evangelizar pela web é só jogar conteúdo, sem foco, sem buscar uma interação mais íntima, pessoal com o seu público, a fim de ir para uma relação de discipulado. Amigos, usar a rede social apenas publicando conteúdo não é discipular pessoas, não é cumprir a missão. Nós utilizamos a rede para atrair, para promover um relacionamento, mas quando essa conexão já é consistente, ir para o estudo pessoal da palavra do Senhor. Então, depois de produzir conteúdo atrativo, depois de criar um relacionamento, depois de estudar a palavra do Senhor com essa pessoa ou com o grupo em que você está trabalhando, você precisa sim ter um contato pessoal. Ah, pastor, mas estamos falando de evangelismo web. Mas o evangelismo web é uma forma de abrir portas para o evangelismo pessoal. Discipulado real, ele acontece pessoalmente. Depois de toda essa jornada, você precisa ter uma estratégia de alguma forma para promover um discipulado pessoal com o teu público, esse que já está enganjado com o estudo da palavra de Deus. Logo, te aconselho, se for possível, nesse nível, já fazer uma visita, já buscar uma interação mais pessoal, saindo também um pouquinho do âmbito virtual. Por fim, depois de todo esse envolvimento, chegou a hora de você buscar os líderes da tua igreja, buscar o pastor da tua igreja, apresentar esse teu discípulo que agora percorreu todo esse caminho e então continuar conduzindo de forma presencial em uma de nossas igrejas, em uma de nossas comunidades, essa jornada de discipulado. Você percebe que a nossa missão é influenciar e nós precisamos usar todos os meios, inclusive o web, para alcançar pessoas para o reino de Deus. Eu quero finalizar citando aqui o que está no livro Evangelismo, página 70. Ellen White diz: novos métodos precisam ser introduzidos. Se liga, novos métodos. Nós estamos vivendo esse boom da tecnologia, o virtual tomou conta de tudo, todos têm um smartphone em mãos. Precisamos utilizar esses métodos para falar do amor de Deus, precisamos estar atentos e parabéns a você que está aqui nessa aula, tentando entender essas noções introdutórias para navegar nesse mundo de evangelismo web. Parabéns, porque você está ouvindo que a Ellen White, a inspiração de Deus, tem nos orientado. Precisamos buscar novos métodos, introduzir novos métodos em nossas estratégias. O povo de Deus tem que se despertar para a necessidade da época em que vive. Nós vivemos no contexto virtual. Não é à toa que aqui de Rondônia eu estou conversando com você aí no Sul para então trocarmos figurinhas e conversar um pouquinho. Logo, utilizando esses novos métodos atuais para potencializar as nossas ações. Ela continua dizendo: Deus tem pessoas que Ele chamará para o seu serviço. Olha aqui para mim. Deus está chamando você para essa missão de evangelizar, utilizando tua rede social, utilizando a tecnologia, utilizando esse mundo virtual, a fim de alcançar pessoas para o reino de Deus. É muito claro o texto, Deus tem pessoas que Ele chamará para o seu serviço. Deus está chamando você para esse serviço. Continua o texto dizendo, pessoas que não farão o trabalho de maneira destituída de vida. Esse ponto é fantástico. Lembra que eu falei com você lá no início? A maior ferramenta que você tem para influenciar através das redes é o teu testemunho, é a tua vida. Deus vai chamar, sim, pessoas para esse serviço, mas pessoas que têm uma vida
digna de ser seguida, como Paulo disse, sede meus seguidores como eu sou de Cristo, para influenciar pessoas. Deus está te chamando a ser um evangelizador web, mas para apresentar sua vida digna de um cristão seguidor dos princípios divinos, um cidadão do reino de Deus. E eu quero terminar com mais um texto bíblico. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Diz que o evangelho será pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Eu não tenho dúvida que o virtual, esse mundo web, vai nos ajudar a cumprir essa missão. Se todos nós tivermos consciência da importância desse recurso para a pregação do evangelho e usarmos com sabedoria e com orientação divina, com certeza, isso potencializará o cumprimento da nossa missão. Amigos, nós percebemos nesses momentos aqui que a nossa missão é influenciar pessoas para o reino de Deus. E o meu convite é que você use todos os teus recursos, as tuas redes sociais, todos os métodos e mecanismos para fomentar o reino de Deus, a fim de que Jesus volte o quanto antes. Meu convite a você, seja um evangelizador web para a honra e glória de Deus. Para finalizar, gostaria que você, onde estiver, feche seus olhos para falarmos com Deus. Pai querido, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui, conversando um pouquinho sobre o mundo em que vivemos, os recursos que temos à nossa disposição para pregar o Teu Evangelho. E o nosso pedido é que use a vida de cada um aqui presente nessa live para evangelizar, para proclamar o Teu reino, utilizando a sua vida por meio das suas redes sociais, por meio da web, para alcançar pessoas para o Teu reino. Paizinho querido, muito obrigado por esse momento, pelo privilégio de estarmos aqui conversando, acima de tudo, a respeito da Tua palavra. Nós te oramos, não porque merecemos, mas oramos em nome de Jesus. Amém. A vocês um grande abraço e fiquem com Deus. Foi maravilhoso passar esse tempo aqui com você. Nós te aguardamos daqui a 15 dias nessa temporada de Escola de Missões. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós já estamos preparando um conteúdo extraordinário, fantástico, que vai fazer muito e vai trazer muito significado para a tua vida de missionário. Aquela pergunta de toda semana que não quer calar. Você já começou um estudo bíblico? Já está estudando a Bíblia com alguém? Já está fazendo alguém conhecer Jesus e se tornar um discípulo dele? Que bom que a tua afirmativa é sim. Se sim, escreve pra gente. Sim, pastor, já comecei. Sim, pastor, eu começarei. Sim, pastor, estou orando para começar. Não importa, o importa é que você precisa, o mais rápido possível, começar um estudo bíblico com alguém. Afinal de contas, estudar a Bíblia com alguém transforma a vida desta pessoa que está estudando e a tua, que é o ministrador da palavra. Tamo junto? Que Deus te abençoe. Não esqueça amanhã cedo de ir à igreja, responder o quiz da escola sabatina, dar o seu testemunho das bênçãos que o Senhor te deu durante a semana e, claro, participar do culto. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque usou o pastor Bruno mais uma vez. Mais uma vez a tua palavra foi aberta, o Senhor foi glorificado, o aprendizado veio até o nosso encontro e nós te louvamos por tudo isso. Em nome de Jesus, abençoe todas as famílias da OP, nós oramos. Amém.